Você já imaginou ter uma inteligência artificial gratuita e do Google que estuda com você e ainda evita erros nas respostas? Hoje eu vou te mostrar como utilizar o Notebook LM ou Notebook LM, uma ferramenta poderosa para professores e alunos. Eu sou Vinícius Aragão, da TechMaker Brasil, e depois de um tempo afastado eu estou de volta com muito conteúdo para professores e educadores. Mas assim, embora eu faça vídeo para professores, mesmo que você não seja da área, você vai aprender muito por aqui. Fica com a gente, já se inscreve e ativa o sininho porque vem muita novidade por aí. Vamos lá? Pessoal, antes de eu começar a mostrar o programa para vocês, eu acho que eu preciso antes explicar o porquê de utilizar o Notebook LM e não utilizar outras inteligências artificiais, como por exemplo o ChatGPT, Gemini, Copilot e outras, né? O que é o grande diferencial do Notebook LM? Esse aplicativo, ele permite que você adicione diversos tipos de fonte. Então você pode colocar PDFs, textos, você pode incluir vídeos diretamente do YouTube, porque como vocês sabem, o YouTube é do Google, o Google Drive é do Google, então se você tiver algum arquivo, Google Slides, Google Sheets, Google Docs, no seu Google Drive, você também pode ir adicionando nele. Só de você se conectar com o seu Gmail comum, ele já entra na sua conta, a sua fotinho vai aparecer lá e todo o seu Drive já fica conectado com o aplicativo. E o objetivo dele é você criar cadernos de estudo relacionados a determinado assunto. Então, assim, quanto mais específico, melhor. Então, eu vou usar um exemplo para vocês aqui hoje. É como se a gente fosse estudar a Revolução Francesa. Esse que vai ser o exemplo que a gente vai utilizar aqui hoje. Então, eu vou dar um texto, um vídeo. Vou mostrar para vocês como que o Notebook LM vai nos ajudar, vai me ajudar aqui no caso, a estudar mais sobre esse assunto, a ir mais fundo no entendimento desse assunto e o mais importante, utilizando fontes que eu conheço, que eu já sei que são boas, né? Então, assim, é um programa muito bom quando você já conhece a fonte que você quer trabalhar. E isso é muito pertinente porque, por exemplo, se você está estudando por uma prova específica, você já tem o conteúdo daquela prova, né? Geralmente o professor passa esse conteúdo antes. Ou se você está estudando para um concurso público, geralmente no edital do concurso vai ter a matéria e vão ter os autores na bibliografia. Então você já pode pegar aqueles autores que foram indicados pelo professor, pelo concurso, se você estiver fazendo uma prova de mestrado, né? Uma monografia da faculdade. Para todas essas ocasiões, o Notebook LM é perfeito, porque o professor já vai te dar referências, já vai te dar os textos, os vídeos, os autores, a fonte confiável. E aí você faz o upload dessa fonte e você vai interagir diretamente com a fonte. Então você pode fazer perguntas para aquele texto, você não precisa nem ler o texto todo. Você vai perguntando de acordo com quando as dúvidas forem aparecendo, você vai perguntando para o texto e ele vai te respondendo. Então esse é o grande diferencial. O ChatGPT, o Gemini e essas outras inteligências artificiais generativas, né? O Notebook LM também é uma IA generativa. Mas a diferença é que essas outras, elas sempre vão buscar na internet. É claro que você pode, por exemplo, fazer um upload de um PDF e pedir para o ChatGPT analisar aquele PDF ali e ele vai fazer perfeitamente. Eu utilizo o ChatGPT diariamente no meu trabalho, na minha vida pessoal, em tudo. Mas é diferente de você ter um caderno de estudos com vários PDFs que você pode interagir com eles, né? Não só PDFs, mas vídeos, sites, enfim. Você tem uma série de coisas, de materiais que você pode fazer o upload ali naquela plataforma e ele vai analisar aquilo e vai te dar as respostas conforme você for pedindo, você for solicitando para ele no seu prompt. E uma outra coisa interessante é que ele não vai alucinar, porque a alucinação, né, da inteligência artificial, ela acontece geralmente da seguinte forma.
você pede determinada informação. A inteligência artificial ela vai fazer uma pesquisa na internet, né? Porque elas são conectadas em tempo real com a internet. E aí, baseado no que a inteligência achar na internet, ela vai te responder. Só que, vocês concordam comigo que nem sempre na internet a informação é a verdadeira? Vocês concordam que tem muito fórum em que pessoas colocam informações erradas, ou porque não sabem, ou porque querem confundir mesmo, fake news, tudo isso. E até mesmo conteúdos de séries, de filmes, que podem vir ali disfarçados, né? E a inteligência artificial não entende e pega aquilo e joga como realidade. Então, quando isso acontece, você faz uma pergunta, a inteligência responde errado porque encontrou informação errada e buscou em fonte que não é confiável. Quando isso acontece, a gente chama de alucinação, tá? A alucinação pode acontecer de outras formas também. Por exemplo, o ChatGPT, como vocês podem perceber, ele não gosta de te contrariar, né? Ele vai ser sempre muito cordial com você, sempre te dando muita razão, vai te dizer, olha, você tá certo. Então, ele sempre quer te agradar. E a alucinação também pode acontecer nesse sentido. Ele não querer te decepcionar e ele te dá uma resposta errada ou equivocada só para não te decepcionar. Isso acontece muito com o ChatGPT, menos com o Gemini, que é mais, né, ríspido. E, né, então o Gemini não se preocupa muito em te agradar, não. Mas, enfim, essa alucinação acontece em muitos dos casos por causa dessa pesquisa ao vivo, né, na internet. Não que essas ferramentas não sejam boas, tá, pessoal? ChatGPT, Gemini, Copilot são ferramentas de excelência de inteligência artificial. São produzidas por grandes empresas da tecnologia, então o nível de confiabilidade nelas é grande. Mas a gente sabe que existem casos em que acontece, né, as alucinações. Comigo já aconteceu algumas vezes, então assim, eu posso dizer por experiência própria que isso realmente acontece. Então, o Notebook LM, ele é uma alternativa que foge da alucinação, né? É claro, se você colocar fontes confiáveis. Por isso que é importante, antes de você adicionar uma fonte no Notebook LM, você ler a fonte, conferir se a fonte realmente é boa, né? Você utilizar fontes que foram indicadas por professores, né, que tem a ver com aquele estudo, que vão te orientar em relação àquele estudo específico. Agora, o objetivo é esse, é totalmente diferente. É para você criar um caderno de estudos especializado em determinado assunto, tá? E se aprofundar bastante nesse assunto. Agora, já falei demais, vamos ao programa, que tenho muito para ensinar para vocês aqui hoje. E ainda tem mais uma surpresinha para o final que eu vou mostrar também. Então, pessoal, digitei aqui no Google Notebook LM, tá? Já estou conectado, vocês podem ver que minha fotinho está aqui, então eu já estou conectado no Google. Vou clicar uma vez e ele vai começar a carregar. E aí vou clicar, aí aqui são notebooks que estão públicos, né? Mas que não é o caso. Aqui é um outro que eu já fiz anteriormente. Vou clicar aqui, ó, em criar novo notebook. Cliquei no maisinho e pronto. Ele já me pergunta aqui quais fontes que eu quero adicionar. Então, vou clicar aqui, ó, em fazer upload de fontes. Eu já tenho um PDF aqui separado sobre a Revolução Francesa. Vou adicionar. Enquanto está carregando aqui, queria mostrar uma outra coisa aqui para vocês, tá, pessoal? Se vocês vierem aqui em configurações, aí tem aqui, ó, idioma da resposta, tá? Então, escolha o idioma da resposta. Como a gente está fazendo esse vídeo em português, e eu quero a minha resposta em português, eu vou colocar aqui, ó, Português Brasil, e vou salvar, tá? Por quê? Por que a gente faz isso? Se você quiser conversar com o seu caderno de estudos em português, você muda a configuração do software para português. Se você quiser utilizar em inglês, você muda para inglês. Então isso é importante falar porque ele sempre vai responder nessa língua, tá? Então vamos continuar aqui. Pronto, já adicionou.
a primeira fonte. Agora, como segunda fonte, eu posso clicar aqui e adicionar mais coisa. Só que é o que eu falei para vocês. A gente precisa sempre ver se aquela fonte é confiável. Então, vou abrir aqui o YouTube e vou pesquisar um vídeo sobre Revolução Francesa. Ó, como a Revolução Francesa mudou o mundo. Já vou copiar aqui esse link, tá? Vou vir aqui em adicionar. Vou baixar aqui. Vou vir aqui em YouTube. Colar a URL do YouTube. Dei um Ctrl V, inserir. Agora ele está carregando aqui mais essa fonte, tá? Eu também posso, ó, cliquei aqui em adicionar de novo. Vou descer. Eu posso adicionar documentos do Google, apresentações, Google Slides, Google Apresentações, né? Posso colocar texto, posso colocar qualquer tipo de arquivo, como até mesmo arquivos de áudio. Tá vendo? Ó, ele tá dizendo aqui que eu posso colocar um arquivo MP3 se eu quiser. Então, olha que interessante. Diversas formas de input, né? Diversas formas de arquivo que eu posso fazer o upload. E aqui, ó, tem um limite de 300 fontes, o que é mais que o suficiente, tá? O limite é muito grande. E aqui em cima, ó, você tem descobrir fontes. O que é esse botão, descobrir fontes? Nesse botão aqui, ele vai pesquisar na internet, tá? Então ele vai fazer aqui uma pesquisa da internet ou do seu Google Drive. Mas lembrando o seguinte, o grande lance desse programa é que ele justamente faz uma análise dentro de fontes de confiança. Então, se você colocar um site em que você não tem muita confiança ou que você não sabe o que tem naquele site ali, de repente ele pode te trazer informações erradas. Então, toma muito cuidado aqui quando você for descobrir as fontes, tá? Toma muito cuidado. Eu, no seu lugar, né, se caso queira colocar fontes externas, site, eu entraria no site primeiro, não sairia colocando assim logo de cara. Primeiro eu entro no site, vejo se o site realmente é de confiança, para só depois eu adicionar como uma fonte confiável, tá? Pronto, vou deixar só essas duas fontes para mostrar aqui para vocês, tá? Primeiro, você nota que ele já fez um resumo das duas fontes que eu coloquei aqui, tá? Falando sobre a Revolução Francesa. Aqui eu posso mudar o título do meu caderno, Revolução Francesa. E vocês podem notar que aqui todas as caixinhas estão marcadas. O que isso significa? Significa que ele está levando em consideração as duas fontes que eu coloquei, tá? Então, se eu posso vir aqui no chat e já fazer uma pergunta. Quem foram os principais atores da Revolução? Ele está pensando, está analisando dentro das duas fontes que eu coloquei, tá? E aí o seguinte, se eu quisesse que ele analisasse apenas o vídeo, eu deixaria só o vídeo marcado. Se eu quisesse que o programa analisasse apenas o PDF, eu deixava apenas o PDF marcado. Como eu marquei os dois, ele vai fazer essa análise nas duas fontes que eu coloquei aqui, tá? Pronto. Olha que legal, pessoal. Ele já me deu aqui tudo que eu pedi. Ó, monarquia e nobreza. Luís XVI, rei da França. Maria Antonieta, rainha da França, nobreza e clero. Burguesia e o povo. Alta burguesia, baixa burguesia, povo francês. Pensadores e filósofos. O Iluminismo, Voltaire, Montesquieu. Terceiro Estado, Assembleia Nacional Constituinte. Então tá tudo aqui, ó, girondinos, jacobinos, tá? Ele dá todas as referências. E aí, pessoal, olha que interessante. Vocês estão vendo esses números aqui, ó?
Esses números são as referências. Então, do lado de cada informação que ele te dá, ele informa exatamente aonde encontra-se essa referência no seu material. Então, por exemplo, aqui em Girondinos, em alta burguesia, ele está dizendo que isso está na página 22 do PDF. Então, está bem aqui na página 22, tá? Em relação ao vídeo, olha que interessante, eu vou clicar aqui em cima do vídeo, tá? Cliquei. O meu vídeo do YouTube aparece aqui. Aparece um resumo que ele faz, né, automaticamente. É isso que, só abrindo um parênteses, quando a gente fala de inteligência artificial generativa, é justamente isso. É uma ferramenta de inteligência artificial que cria respostas inéditas, né? Ele não tira isso, ele não vai pegar essa resposta de algum lugar previamente colocado, não. Ele vai criar uma resposta em tempo real, né? Ele vai gerar essa resposta inédita, por isso que é generativa. Então, o Notebook LM, ele é uma ferramenta de IA generativa. Então, eu joguei o vídeo, ele, na mesma hora, fez um resumo do vídeo que está aqui em cima. Embaixo aparece o vídeo para a gente ver. E aqui, ó, aparece a transcrição de todo o vídeo. Então, se você precisar de transcrição de vídeo do YouTube, esse programa é perfeito. Ele escreve tudo que é falado no vídeo, tá? Mas lembrando que para ele fazer isso daqui de forma correta, a gente precisa antes configurar na linguagem certa. Então, antes eu vim aqui e configurei como português, tá? Isso é importante. Ele vai funcionar melhor se você fizer essa configuração. Beleza? Então tá aqui todo o meu vídeo transcrito. Ó, se eu clicar aqui, ele já joga pro vídeo, tá? E é isso. Aqui você vai conversando com o seu com a inteligência artificial, conversando com esses arquivos que você colocou aí dentro. E aí você pode ir clicando também aqui no número. E aí você vê exatamente de onde que ele tirou isso, ó. Ele tirou isso do vídeo do YouTube. Eu posso copiar, tá? Eu posso dizer assim, ficou muito longo. Você poderia, por favor, vamos lembrar de ser educados com a inteligência artificial, tá, gente? Para receber respostas melhores. Ficou muito longo. Você poderia, por favor, resumir? Pronto, com certeza. Aí ele já resumiu aqui, tá? Ó, tudo resumidinho. Aí eu posso falar assim, por exemplo, estou estudando com um aluno do sexto ano como posso explicar de forma que um aluno desta idade compreenda. Aqui, ó, pronto. Ele já colocou. Para explicar quem foram os principais atores da Revolução Francesa para um aluno do sexto ano. Podemos pensar neles como personagens principais de uma grande história, cada um com um papel importante. Então, ó, por exemplo, Luís XVI. Imagine o rei como o chefe principal de um país muito grande chamado França. E aqui tá a referência, ó. Ó a referência aqui. Da onde ele tirou isso? Texto que foi transcrito do vídeo. Então ele tirou essa parte daqui. Então eu consigo saber exatamente de onde ele tirou. Uma outra coisa interessante que aparece é esse botãozinho aqui de 3 pontinhos, vocês estão vendo? O que significa isso? São mais referências. E aí eu clico aqui e aparecem outras referências que estavam escondidas, tá? Ó, são os 3 pontinhos. É mais referência ainda que ele vai adicionando ao texto, tá? Aqui ele ele dá até algumas sugestões, como o calendário republicano foi abolido, né? Ele te dá outras para você ir além, né? E perguntar mais. Mas lembrando que ele vai fazer sempre uma análise baseada no que a gente, nas fontes confiáveis que a gente colocou aqui,
tá bom? Muito legal, né, esse programa. O Notebook LM, ele é muito interessante. E vocês lembram que eu falei lá no início do vídeo que eu ia mostrar uma coisa extra, uma coisa bem bacana? Então, vou fazer isso agora. Pessoal, tá vendo aqui essa parte da direita chamada Estúdio, tá? A gente tem 4 opções aqui. A primeira delas chama-se Audio Overview. Essa opção, se você só clicar aqui, ela automaticamente vai gerar um podcast a respeito de todos esses arquivos que estão aqui, tá? Só que eu não te sugiro que faça isso assim logo de cara. Eu sugiro que você clique nesse lapisinho aqui no canto para você editar o seu prompt, tá? Então aqui a linguagem está português, tá em inglês, mas eu vou mudar aqui para português do Brasil, tá? E aqui tá tudo em inglês, né? Mas basicamente o que é isso? Você vai escolher que tipo de formato você quer. Deep dive, brief, uma coisa rápida, crítico ou debate, tá? Aqui você vai escolher se você quer ele curto ou se você quer ele, né, padrão. E aqui embaixo você pode escrever o seu prompt, tá? Então vou botar assim, por favor, que eu sou educado, crie um podcast em que um homem e uma mulher conversam de forma descontraída sobre a Revolução Francesa. O homem pode ter uma personalidade mais brincalhona, enquanto a mulher uma personalidade mais séria. Tá? Vamos ver. Faça um podcast com menos de 10 minutos, por exemplo. Tá? E aí eu vou clicar em Generate. E aí ele já vai começar a criar aqui, ó, o meu podcast. E olha como é que fica, pessoal. Bem-vindos! Hoje a gente mergulha num período assim que não só virou a França de cabeça para baixo, mas que ecoou no mundo todo. A Revolução Francesa. Exato. São 10 anos, né? De 1789 a 1799. Muito intensos, com mudanças radicais, muita esperança e, bom, bastante violência também. E para entender isso, a gente vai se basear em algumas fontes, tipo um vídeo bem informativo e também um texto de história mais aprofundado. Legal, a ideia aqui é a gente tentar entender juntos os eventos mais importantes, o porquê deles terem acontecido e como, né? Como a França mudou tanto em tão pouco tempo. Pessoal, vou dar um pause aqui. Vocês já perceberam a potência dessa ferramenta. Imagina você estar estudando para um concurso público ou você está estudando para uma prova específica e aí você cria um podcast exclusivo para você. Você pode ir ouvindo esse podcast enquanto você vai para o trabalho, vai para a academia, você vai escutando ele, vai aprendendo. E a potência disso é gigantesca. Né? Imagina você tem que ler um edital de um concurso e aí você pode transformar esse edital em um podcast. Né? Qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de material, você pode transformar isso em um podcast. Isso é incrível. A mesma coisa com essa ferramenta aqui do lado. Essa ferramenta é nova, lançou faz pouquíssimo tempo. E olha que maravilha, pessoal. Isso aqui não tinha, tá? Na última vez que eu olhei, ele só tinha inglês. E olha, já tem aqui, ó, português Brasil, tá? Eu já posso criar vídeos em português. O vídeo demora um pouquinho,
Então eu não vou botar para criar agora, mas eu já deixei um vídeo pronto em inglês que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha. Alright, let's dive right in. Today, we're tackling a monster of a topic. Maybe one of the biggest game changers in all of history, the French Revolution. And look, this wasn't just some neat, tidy event. We're talking about a 10-year storm. Eu vou avançar um pouco para vocês verem que as imagens vão mudando, ó. This was the final straw that pushed a whole lot. Ele cria gráficos. Vou avançando aqui para vocês verem, ó. Ele cria a linha do tempo. Tudo isso vai fazendo parte do vídeo. Ele coloca perguntas, né, de destaque. Na época, quando eu estava testando, não tinha em português. Só tinha em inglês. E agora acabou de lançar, acabei de ver agora que lançou em português. Então, aqui tá tudo em inglês, mas por favor testem em português e escrevam para mim nos comentários se vocês gostaram, tá? Olha que legal. Perguntas. Ó. Viu? Então, passei aqui o vídeo para não perder muito tempo com isso, mas vocês já entenderam. E tudo isso que eu estou mostrando, pessoal, vocês podem fazer o download e compartilhar também. Então, se eu vier aqui, ó, em download, eu já faço o download desse arquivo, como vocês podem ver, tá? Em MP4. Se eu clicar aqui em compartilhar, eu também posso enviar através do e-mail para quem eu quiser e enviar links também com esse vídeo, também é possível, tá aqui. Eu posso mudar a velocidade do vídeo, aí como vocês podem ver. Também consigo deixar ele mais rápido, mais devagar, que também é muito interessante. Voltando aqui para o estúdio, a mesma coisa com o podcast. Cliquei aqui nos 3 pontinhos, eu posso compartilhar, eu posso fazer o download, tá? E aí ele já vai botar para baixar aqui em MP3 ou MP4. Mind Map. Vamos clicar aqui para ver. É um mapa mental, tá, pessoal? Olha que bacana. Ele cria um mapa mental. E aqui, ó, por exemplo, causas e contexto. Eu vou clicar e aí ele vai ir adicionando outras coisas. Antigo regime. Sociedade e ordens. Isso aqui para estudar, olha que bacana. É maravilhoso. Ó, legados. E aqui eu vou controlando, ó. Com o meu mouse eu vou controlando. E posso ir abrindo. Ó, e ele cria tudo isso aqui de forma automática. Olha que bacana, pessoal. Esse mapa mental aqui que ele criou na hora. E a gente também pode, ó, ver em tela cheia, em tela reduzida e fazer um download dele, tá bom? Tem os reports também, que ele gera documentos que podem ser guias de estudo, com perguntas e respostas, quizzes, tem várias possibilidades aqui, tá bom, pessoal? Aí esse aqui, vocês também testem aí no computador de vocês e escrevam aqui no comentário o que vocês acharam, que também é muito interessante, tá? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Com o Notebook LM, você pode organizar seus estudos, preparar suas aulas de forma muito mais confortável e criativa, tá? E segura, né? Depois de tudo que a gente viu, a gente fica muito seguro. Se esse conteúdo ajudou, deixa um like, compartilha com um amigo e se inscreve no canal, porque isso me ajuda a continuar trazendo vídeos gratuitos e práticos para você. Beleza? Boa noite e até a próxima!